Daí, piazada marota, bem-vindo ao canal do Bronco, último vídeo do ano, e hoje nós vamos falar de lupulagem. Primeiro eu gostaria de agradecer os parceiros do canal, Bio4 Leveduras, Marcelo Matevi, panela em inox, Bril Brasil, Deadmill, moedores de rolo em inox, soluções inox para home brewer, Technic Inox e Sheriff's Beer em vase em contrapressão. Antes de mais nada, se você é novo no canal, se inscreva e já senta o dedo no like e já deixa aquele comentário maroto também. Já que nós vamos falar hoje de lupulagem, preciso meio deixar desenhado para a galera o que a gente vai abordar hoje. A gente não vai dar uma aula de lupulagem, entrar em aspectos muito técnicos, químicos e bioquímicos da lupulagem e do lúpulo. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, tem um vídeo muito legal da Serva do Mato Grosso do Sul, onde o Jamal deu uma palestra onde ele aborda esse tema lupulagem, lúpulo e algumas técnicas de uma forma bastante ampla e num contexto bastante científico. Dá um pulo lá, é bem legal o conteúdo. Eu vou trazer aqui uma forma mais simplificada alguns conceitos básicos, e a minha contribuição no vídeo de hoje é justamente falar para vocês como que eu interpreto e como que eu entendo ou como que eu penso a lupulagem quando eu vou modelar as minhas receitas. Então é disso que eu vou falar. Quando eu quero fazer uma receita, como que eu penso a lupulagem? E tentar fazer com que vocês pensem esse processo também, e não dicas de vestibular, né? Aquela coisa de cursinho, né? Aquelas musiquinhas, não. Para vocês entenderem então de forma mais ampla essa fase do processo e como que é a minha linha de raciocínio quando eu vou trabalhar essa questão da lupulagem. Então, lupulagem, sem sombra de dúvida, é a parte da nossa produção aí de cerveja que possivelmente é a mais polêmica. É a mais polêmica porque ela é extremamente subjetiva. E quando a gente entra nesse caminho da subjetividade, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua preferência, e aí muitas vezes, quando a gente vai falar de lupulagem, a discussão vai para aquela conversa de bêbado, aquela conversa de louco, e cada um defendendo a sua forma de fazer, justamente porque essa parte do processo é onde tem a maior, possivelmente, a maior deficiência em trabalho científico validando conceitos chaves. Então fica sempre a cargo do experimento e da experiência de cada um e da opinião pessoal de cada um. A gente percebe aí que vem, nos últimos anos aí, sendo desenvolvido algumas pesquisas, mas ainda as pesquisas não estão tão consolidadas ainda para a gente ter quase como um conceito basilar para tudo. O que se usa, se estuda e se aplica no que compete à lupulagem, ainda é a lupulagem clássica. Então eu vou trazer no vídeo de hoje parte desse conceito clássico aliado com a minha experiência quando eu quero fazer uma receita. Dado que, como eu disse, é um tema bastante subjetivo, logo, por eliminatória, o que eu estou falando aqui não é nenhuma verdade absoluta, é reflexo do meu entendimento do processo. Então vocês vejam e ouçam, processem as informações que vocês vão ouvir aqui e vê se isso faz sentido para vocês ou não, e se de alguma forma isso é útil no processo de produção de cerveja artesanal de vocês. Quando eu falo de lupulagem, eu estou falando de lúpulo, ou seja, a gente vai usar lúpulo na nossa cerveja em etapas específicas do processo. Na maioria das vezes, 99,9% das vezes, a gente vai usar o lúpulo ou na fervura ou após a fervura. Existe aí algumas técnicas que você usa o lúpulo na mostura, mas não é muito convencional se usar isso não. Eu particularmente nunca usei. Então eu vou abordar justamente essas etapas, fervura e pós-fervura. Para quem é novo aqui no canal, só para deixar bastante claro, quando eu falo de fervura é ebulição, tá? Então a gente vai aquecer até entrar em ebulição, começou a fervura, então isso é o conceito de fervura. Em algumas cidades a fervura vai acontecer em 97, outras em 98, algumas quem sabe até perto de 100 graus, algumas em 96, então
O importante é você entender o conceito de fervura, é a ebulição. A temperatura que você atinge a fervura, no caso aqui, é indiferente. Como a gente está falando de lúpulo, o lúpulo ele tem aí classicamente 3 usos na nossa cerveja: para dar amargor, para dar aroma e para dar sabor. E todo lúpulo pode agregar para minha cerveja essas características. Alguns lúpulos eles têm um maior potencial de amargor, outros têm um maior potencial aromático, mas todos podem contribuir com essas 3 características: amargor, sabor e aroma. E o que define que característica o lúpulo vai contribuir para a minha cerveja é o uso. E o uso está ligado à temperatura e o método que eu estou usando, ou seja, em que etapa e de que forma eu estou usando esse lúpulo dentro do meu processo de produção de cerveja. E os principais a gente vai abordar aqui no vídeo de hoje. A gente aí basicamente, na maioria das vezes, a gente usa o lúpulo aí na forma de pellets. É processada a massa vegetal do lúpulo e enfim, é o insumo que chega pra gente nessa forma. Pellet é a carga vegetal processada. Existe o lúpulo em flor. Você vai lá, colhe, pega, joga na tua cerveja em certas etapas do processo, mas aqui tem muito pouco lúpulo sendo produzido e o que vem é do exterior, e eu acho um pouco perigoso você usar a flor do lúpulo porque a gente não sabe de que forma essa flor ela chega aqui, o acondicionamento, e como é algo muito perecível, eu escuto vários relatos de colegas que usaram lúpulo em flor vindo do exterior e o resultado não foi muito bom. Então é importante você saber a procedência desse lúpulo em flor. No que compete o lúpulo, ele tem várias características que a gente pode usar e interpretar e entender qual é a melhor forma de aplicar ele na nossa cerveja. Mas classicamente, e eu vou reforçar muito esse termo, clássico, a gente tem 2 parâmetros que é o que a gente usa com frequência, que é o alfa-ácido e o óleo essencial. O alfa-ácido ele vai contribuir com amargor e o óleo essencial ele é importante a gente saber porque ele contribui com aroma. E esses 2 valores de parâmetros eles estão presentes no nosso lúpulo quando a gente compra. Está na embalagem essa informação e a gente precisa saber interpretar essa informação quando a gente vai modelar e escolher um lúpulo para nossa receita. O alfa-ácido, como eu disse, vai trazer amargor e ele está numa referência de escala de percentual. 5%, 10%, 15%. O que é um lúpulo que contribui bastante para amargor? É algo acima de 8%. 8% já é legal. Tem lúpulos aí que contribuem com 17% de amargor no que diz respeito ao alfa-ácido. Quanto maior esse número, melhor para a gente. Os óleos essenciais, que é outro parâmetro que nos direciona para escolher lúpulos aí quando a gente quer privilegiar aroma na cerveja, ele é representado na embalagem dos lúpulos em ml por 100 gramas de lúpulo. Alguma coisa em torno de 1 ml já é algo bastante aceitável, é algo muito legal para aroma. Embora aí os melhores lúpulos tenham algo em torno de 2,5, 3 ml para 100 gramas de lúpulo. Resgatando, alfa-ácido, amargor, escala numérica representada em um número percentual. Óleo essencial, aroma, ml por 100 gramas de lúpulo. Quando a gente fala de amargor, para a gente conseguir obter amargor na nossa cerveja através do uso do lúpulo, a gente precisa de calor, a gente precisa de temperatura, na verdade. O lúpulo precisa estar na nossa solução, que é o mosto, acima de uma determinada temperatura. Esse mosto tem que estar, no caso, acima de 80 graus. Por quê? Porque aí eu tenho a reação de isomerização. Já existem estudos que indicam que pode contribuir a amargor para a cerveja de outra forma, mas como eu disse no início, a gente vai focar no tradicional. Ainda as coisas estão evoluindo e a gente não consegue chegar num consenso nas coisas que vêm sendo descobertas ultimamente. Então a gente vai focar no tradicional. Para ter amargor, eu preciso de isomerização. Isomerização eu preciso de fonte de calor, temperatura. O meu moço precisa estar acima de 80 graus. Acima de 80 graus eu já estou pegando do lúpulo, extraindo amargor, amargando a minha cerveja. Esse é o conceito. Lá em ebulição, ponto de fervura, a gente sabe que isso vai estar algo em torno de 96, 100 graus, então vai potencializar ainda mais a minha extração de amargor para a minha cerveja. Como que tradicionalmente, então, eu uso o lúpulo na minha cerveja?
O modelo mais clássico é você fazer as infusões durante a fervura. Lembrando que a fervura é ponto de ebulição e ele começa numa contagem regressiva de 60 indo a 59 minutos, 58 minutos indo até zero. E aí a gente faz as infusões nessa contagem. Por exemplo, se vocês verem uma receita que a infusão está no minuto 60, então é no começo da fervura, que geralmente a gente faz 60 minutos de fervura, então é no começo da fervura, no minuto 60. Quando você vê uma receita que a infusão é no minuto zero, é no fim da fervura. Joguei o lúpulo e desliguei o fogo. Então é contagem regressiva sempre esse tempo de infusão. E esse tempo de infusão vai determinar a característica que o lúpulo vai contribuir na minha cerveja. No que compete ao amargor, a gente sabe que enquanto estiver acima de 80 graus, vai ter isomerização, então vai ter amargor, mesmo que eu jogue no minuto zero. Esse é um conceito que vocês precisam ter muito claro. Desliguei o fogo. Enquanto estiver acima de 80 graus, está contribuindo para amargor. A minha escala de amargor na minha cerveja são representados na forma de IBUs. Né? É um acrônimo em inglês que dá escala de amargor. Sabor. Tradicionalmente, se você faz a infusão entre o minuto 20 e o minuto 10, no máximo no minuto 30, é dito que o lúpulo vai contribuir na tua cerveja com sabor. O aroma a gente usa geralmente mais na parte final da fervura. Por que a gente usa nessa forma? Porque o aroma ele é volátil. Quanto mais tempo ele está em ebulição, o calor ele está expelindo esse aroma para a atmosfera. Então, quanto mais tempo ele está fervendo, ele está numa temperatura muito quente, o aroma está sendo volatilizado, ou seja, eu estou perdendo ele. Na maioria das vezes, você deixa para colocar a lupulagem abaixo do minuto 10. Porque você sabe que vai ter alguma perda de aroma, mas ainda assim alguma coisa vai ficar na tua cerveja e você vai poder perceber esse aroma quando você for tomar a tua cerveja. Então, feito esse resumão aqui, tá? A gente vai abordando alguns outros conceitos ao longo do vídeo. A lupulagem não é uma das primeiras coisas que eu penso. Primeiro eu penso na minha receita, quais são as características mais importantes dessa receita, e se uma característica da minha receita for a lupulagem, aí é que eu vou definir a minha estratégia de lupulagem em função dessas características dessa cerveja. Daí eu vou potencializar amargor, vou potencializar aroma, vou potencializar sabor. E aí existem diferentes técnicas para potencializar essas coisas, onde eu também escolho em função da minha receita. E é isso que eu vou falar daqui para frente, que é o que eu acho que eu posso contribuir. Vamos fazer algumas convenções agora. Quando eu estiver falando de lupulagem, eu estou falando de infusão em fervura. Se eu estiver usando uma técnica diferente, eu vou reforçar que a técnica é diferente, mas o padrão é falar de infusão durante a fervura, ponto de ebulição. Na maioria das vezes, a gente tem uma fervura aí próximo de 60 minutos, que é o tempo que muita gente usa, 99% das vezes eu uso, que é o suficiente para a gente conseguir aí, não só a questão do amargor, porque a gente ferve também por outros motivos, mas também para obter amargor, é quando a gente consegue aí praticamente todo o potencial do lúpulo de contribuir com amargor para a tua cerveja. Para contribuir com 100% é algo em torno aí de 90 minutos. Mas a diferença entre 60 e 90 minutos de fervura é muito pequena essa diferença e não justifica aí você ferver por mais 30 minutos gastando gás ou energia para obter um ganho não tão significativo que é dado por essa diferença de tempo. Então, por isso que a gente ferve aí, na maioria das vezes, vocês vão perceber as receitas aí, tem uma fervura em torno de 60 minutos, é o tempo que eu uso. Uma outra coisa que eu preciso, por raciocínio, falar para vocês, que é o seguinte: vamos supor uma determinada receita, eu vou usar uma determinada quantidade de um lúpulo para contribuir com um determinado IBU de amargor, e esse IBU tem, por exemplo, 10% de alfa-ácidos. Fui lá, calculei e tal, cheguei. Falei, o IBU que eu preciso, no tempo de infusão que eu preciso, eu vou precisar de uma quantidade específica desse lúpulo de 10% de alfa-ácido. Se eu uso um outro lúpulo
cujo potencial dele de amargor é 5%, mesmo que eu respeite os tempos, tudo, eu vou precisar de uma quantidade maior. Aí eu usei 5% porque é a metade do de 10. Então significa que provavelmente para ter a mesma característica de amargor na minha cerveja, que eu teria com aquele lúpulo de 10, se eu usar um lúpulo de 5% de alfa-ácido, eu vou ter que gastar possivelmente o dobro da quantidade daquele lúpulo. Por isso que é importante vocês olharem para o alfa-ácido, porque quanto mais alfa-ácido, significa também que você vai precisar de menos lúpulo para alcançar aquele amargor que você deseja. Um outro conceito que eu preciso dizer para vocês é que existem vários tipos de amargor. Tem um amigo meu que no começo ele falava que amargor era tudo igual. Não existe amargor tudo igual, existe a qualidade do amargor. Café é amargo, chá é amargo, boldo é amargo. Então eu tenho certeza que quando a gente toma cada uma dessas bebidas, a gente tem uma interpretação diferente do amargor, porque ele te dá uma sensação sensorial e o amargor está diretamente relacionado com o sensorial. Então existe a qualidade do amargor. A gente fala o amargor mais rasgante, o amargor mais limpo, mais crisp, e essas coisas também influenciam. Só que esses conceitos também são bastante assim, alguns deles são subjetivos. Você vai pegando isso com o tempo, à medida que você vai bebendo cerveja, você vai entendendo a qualidade desse amargor. O que a gente tem é uma referência numérica, que é o alfa-ácido, que vai te dizer, vai te ajudar a entender basicamente a quantidade do lúpulo que você vai usar para atingir um determinado IBU de amargor que você deseja. Outro lance que eu aprendi também com o tempo é o seguinte: o legal é você saber escolher os lúpulos e usar os lúpulos de maneira que você utilize a menor carga de lúpulo possível, porque lúpulo é massa vegetal, e quanto maior a carga dessa massa, maior é a probabilidade dessa massa vegetal levar alguma característica sensorial para a tua cerveja que você não quer. Por exemplo, o mais conhecido é o gosto de grama. Então, sabendo entender as referências numéricas, te permite usar menor massa vegetal. Então também diminui a probabilidade de você levar essas características sensoriais não tão desejáveis para a tua cerveja. Uma dica que eu dou para vocês também: as cervejas que você quer ou precisa ferver por um tempo acima de 60 minutos, 90 minutos, 2 horas. Eu já fiz cervejas que eu fervi até 3 horas. Aqui uma dica que eu dou para vocês: não ferva o lúpulo na tua cerveja por um tempo superior a 90 minutos. Se você quer ferver, por exemplo, por 2 horas, você ferve por 2 horas. Quando tiver no minuto 60 do fim da fervura, você vai lá e faz a tua infusão de lúpulo. Uma vez eu fervi por 3 horas, como eu disse para vocês. As 2 primeiras horas eu não joguei lúpulo. A 60 minutos do fim, eu fui lá e fiz a minha infusão do lúpulo. Porque quanto mais tempo também esse lúpulo está em contato com a tua cerveja em fervura, aumenta também a probabilidade dessa massa vegetal levar alguma característica que não vai ser legal para a tua cerveja. Ferveu mais do que 90 minutos, faça essa compensação. 90 minutos do final é tranquilo você jogar a tua lupulagem. Como eu disse, eu costumo fazer a infusão do minuto 60 para frente, mas 90 tem gente que faz, tem receitas que pedem, então é bem tranquilo. Acima disso, descarte ali esse período de fervura e faça a infusão nos tempos ali recomendados pela literatura, para você não ter problema. Vamos pensar um pouco agora em receitas. Há certas receitas ou certos estilos aonde o lúpulo de amargor ele não é protagonista na tua cerveja. E o protagonismo está em outras partes, na fermentação ou no dulçor do malte, mas enfim, o amargor, o aroma não é protagonista, o lúpulo não é protagonista, ele é um coadjuvante, ele é um complemento. Exemplo que eu vou dar para vocês, uma barley wine, cervejas da escola belga. Nesse caso, você precisa saber mais ou menos interpretar como que você vai usar. Como que eu interpreto, por exemplo, a lupulagem numa barley wine, que é um estilo que eu faço bastante? Eu só uso o lúpulo ali no minuto 60
para me dar o IBU que eu preciso da minha cerveja. Nem lupulagem de aroma eu faço. Lupulagem de sabor, na verdade, nas minhas receitas eu sempre faço uma lupulagenzinha de sabor perto do minuto 20 ao minuto 10, que é algo que eu acho legal, virou uma identidade nas minhas cervejas. Independente do estilo, lúpulo de sabor geralmente eu uso. Mas no caso da Barley, que o aroma não é protagonista, o amargor não é protagonista, eu meto lá no minuto 60, sem me preocupar muito. Falando um pouco de amargor ainda, uma técnica de lupulagem de amargor que é bastante usado é a First Wort Hopping. Eu uso bastante, que é o seguinte: você foi lá, jogou a tua cerveja para a tina de fervura, enquanto você está elevando a tua temperatura, ou no início, antes da temperatura de fervura, antes do ponto de fervura, você vai lá e joga a tua lupulagem. Eu gosto muito. Aí alguns experimentos, algumas resenhas aí dos caras que manjam muito de cerveja, que diz que o First Wort Hopping ele te dá um amargor mais limpo, um amargor mais suave. Então a percepção do amargor é diferente do que você fazendo uma lupulagem de 60 minutos. Eu uso muito, eu consigo assim ver ganho de qualidade no amargor usando o First Wort Hopping. Então eu vou lá, transfiro o mosto primário, transfiro o mosto secundário, comecei a ligar o fogo. Tem gente que faz a transferência do mosto primário e já joga o lúpulo antes do mosto secundário. Eu jogo o mosto primário, o mosto secundário, ligo o fogo, já jogo a lupulagem e depois, quando atinge o ponto de ebulição, o ponto de fervura, eu conto em 60 minutos atingir o fim e aí faço o restante das lupulagens. A literatura aborda também no First Wort Hopping aí que quando você vai fazer essa lupulagem, você modela lá o IBU que você quer alcançar e 30% desse IBU você atinge com o First Wort. O restante é nos tempos diferentes de infusão. Sinceramente, eu não entendo o porquê dessa regrinha aí. Eu uso praticamente tudo aí no First Wort Hopping e só quando é um estilo diferente, que eu tenho que privilegiar outras coisas, aí eu faço técnicas complementares. Mas se eu for fazer lupulagem de amargor tudo no início, é tudo no First Wort Hopping, não faço essa continha 30% no First Wort e o restante 70%, por exemplo, no minuto 60. É no começo, pau direto e que se dane. O vídeo está demorando para acabar, já precisei até acender a luz porque escureceu. Vamos abordar agora cervejas onde o aroma é dispensável. Veja, eu estou falando aroma, não estou falando amargor. Depois, tudo que eu for falar, vocês juntam o legozinho, o quebra-cabeça. Porque algumas cervejas o aroma é dispensável, mas o amargor a gente quer. Exemplo de cervejas que a gente dispensa aroma. Barley Wine, muitas cervejas da escola inglesa a gente dispensa o aroma, mas a gente quer o amargor. Muitas cervejas da escola alemã também tá dentro dessa linha, onde o aroma não é algo assim tão importante, mas o amargor, o equilíbrio do lúpulo. Então assim, existe uma grande quantidade de cervejas onde o lúpulo ele não é protagonista na tua cerveja. Uma coisa que eu fazia muito errado era sempre eu fazia lupulagem a 0, lupulagem a 10, porque contribui com aroma. E como eu disse, tem estilos que o aroma não é protagonista. Então você não precisa gastar lúpulo de aroma porque não faz o menor sentido, porque não é isso que vai deixar a tua cerveja melhor. Exemplo, uma Red Ale. Uma Red Ale ela não pede lúpulo de aroma. Você pode usar? Quer usar, usa. A minha receita mais copiada de Red Ale, eu acho que deve ter lupulagem a 0 de aroma. Mas enfim, não precisa. Por isso que é legal a gente dizer, eu venho numa evolução cervejeira na elaboração das minhas receitas. E isso eu aprendi aí aprendi fazendo. Outra coisa com relação ao aroma, eu já falei no vídeo, mas eu vou reforçar, aroma é volátil, ele se perde com o tempo. Às vezes as cervejas frescas, ele está explodindo aroma, você guarda uma garrafa daqui a 6 meses, já perdeu boa parte desse aroma. Por quê? Porque o aroma é volátil, ele vai se perder mesmo. Por que eu estou falando isso? Às vezes, e eu já fiz isso, em cervejas do tipo Ris, por exemplo, ou Barley, na verdade eu já fiz em Barley, eu usei lupulagem de aroma. Não faz o menor sentido usar lupulagem de aroma numa Barley Wine. Porque são cervejas que elas vão ficar, porque são cervejas de guarda, você vai deixar elas 6 meses, 1 ano guardado. E é muito tempo para esse aroma desaparecer. Então não faz muito sentido você queimar a vela com aroma em cervejas de guarda, onde você vai precisar deixar ela escondida muito tempo para beber, porque o envelhecimento
ele vai te trazer uma característica positiva para a tua cerveja. Outros estilos aí de cerveja, só para ajudar mais vocês a entenderem ainda, cujo aroma não é protagonista. Pilsen, não é. O protagonismo está em outra coisa. Stout, não é também o aroma protagonista. O protagonismo está em outra coisa. Então não vale a pena você gastar vela quando a receita ou quando o estilo não te pede esse protagonismo do aroma vindo do lúpulo. Alguns estilos você quer o equilíbrio ali, principalmente do amargor do lúpulo com o malte, aquele sabor do malte. O aroma também aqui não vai ser protagonista. Exemplo disso, uma Helles, a Pilsen, a Red Ale também há um equilíbrio no amargor e na carga de malte. Então as coisas estão muito bem harmonizadas. E aí vale o mesmo raciocínio do item anterior. Não precisa gastar vela em lúpulo aromático. Vá no máximo no minuto 20 ali contribuindo com saborzinho, minuto 10, porque não adianta você fazer a receita explodindo de aroma, que possivelmente vai ser até visto como um defeito na tua receita. Agora vamos para a primeira menina dos olhos, que é quando você deseja amargor. E aí a gente tem que falar das IPAs. As APAs também, mas principalmente IPA. IPA sem amargor não é nada, né? Amargor é vida. Aí você tem que pensar a tua técnica de amargor para justamente potencializar essa característica que é tão importante para você. Eu já falei do First Wort Hopping. E aí você vai aprendendo com o tempo usar as técnicas de forma adequada para potencializar justamente essa característica. First Wort Hopping é a técnica que eu gosto muito quando o amargor é protagonista. Gosto demais mesmo e eu sempre uso. Calculo lá quanto que a minha cerveja vai ter de IBUs, algo em torno de 30 a 40% do IBU eu obtenho no First Wort Hopping. Não uso lupulagem no minuto 60. Outra técnica que eu uso muito é o Late Hopping, é a lupulagem que você faz abaixo do minuto 30. Essa é outra técnica complementar que eu uso demais nas minhas IPAs, que também ajuda a dar um amargor mais suave e detalhe, vai contribuindo o lúpulo na tua cerveja para aroma e para sabor. Os tempos que geralmente eu uso é minuto 20 e minuto 10. Lembrando que quanto mais perto do final, mais o teu lúpulo vai contribuindo para sabor e mais ele vai contribuindo principalmente para aroma. À medida que vai chegando para o final, mais cheirosa vai ficando a tua cerveja. Então eu uso muito minuto 10, minuto 20, minuto 0. Porque lembrando também, enquanto a tua cerveja estiver acima de uma temperatura de 80 graus, você precisa considerar isso porque o lúpulo também está contribuindo para amargor na tua cerveja. E você precisa fazer essa balização e essa consideração para a tua cerveja não ficar mais amarga do que você imaginou que deveria ficar. Uma técnica de lupulagem aí para amargor e para aroma que eu tenho gostado bastante é uma que chama Flame Out. Eu estou falando dela agora no contexto do amargor porque em alguns tipos de cerveja, cara, ela dá um resultado absurdo. Principalmente em cervejas onde a quantidade de lúpulo não é muito grande. Você quer um amargorzinho como protagonista, mas não é aquele negócio 70 IBUs. Por exemplo, uma APA. Minhas APAs aí ficam em torno de 30 a 40 IBUs. É um número pequeno. Toda a minha lupulagem de amargor eu jogo nessa fase que chama Flame Out, que é o seguinte, como que eu faço isso? Daí vocês vão entender a técnica. Terminei a minha fervura, desliguei o fogo, faço o whirlpool e espero 20 minutos e já trasfego para o fermentador pelo chiller de placas. Tempinho ali, então, resgatando, fiz o whirlpool, 20 minutos, fermentador pelo chiller de placa. E é nessa fase que eu jogo. Desliguei o fogo. Quando eu estou fazendo o whirlpool, eu vou lá e jogo a lupulagem. Em resumo, o Flame Out é, terminou a fervura, você joga toda a tua lupulagem nela. O que é o legal dessa técnica? Esses 20 minutos que eu deixo ali para decantar tudo, está numa temperatura acima de 80 graus. E acima de 80 graus está isomerizando, então está tendo amargor. E aí eu calculo isso tudo no Beersmith. O Beersmith tem uma opção que me dá esse cálculo.
que isso me traz como característica para minha cerveja? Primeiro, que é um amargor muito limpo, muito gostoso mesmo. É impressionante a qualidade do amargor feito no flame out. Você jogou ali enquanto está esperando, não atingiu a temperatura de 80, é muito legal mesmo. Agora, o legal é o que vem junto, que além do amargor, vai contribuir também para aroma na tua cerveja. Então e sabor. Então junta ali a fome com a vontade de comer, mas eu estou falando no contexto do amargor. Então, cara, vale muito a pena mesmo. Fez o teu whirlpoolzinho, se você não tem ali o chiller de placa como eu tenho, desligou o fogo, já joga o lúpulo ali que você precisa, aí depois você faz as tuas continhas ali, se é chiller de imersão ou não, enfim. Aí você tem que entender o teu processo de acordo com as ferramentas que você tem. Eu posso fazer desse jeito porque eu tenho chiller de placa. Desligou o fogo, faço o whirlpool, espera 20 minutos e já jogo para o fermentador. Quando eu usava o chiller de imersão, o meu processo era levemente diferente. Vamos agora para o nosso aroma, que é o que a galera curte muito e eu não sou diferente porque eu adoro uma cerveja cheirosa. Aquele aroma explodindo. Quando eu falo de aroma, eu tenho que considerar várias coisas, a volatilidade e uma coisa que eu já falei e vou reforçar agora é cervejas aromáticas, quanto mais frescas elas forem consumidas, melhor para você. Beba rápido, que aí você vai poder sentir todo o potencial daquele cheiro gostoso que a gente gosta numa cerveja aromática. Com relação às técnicas de lupulagem, quando eu quero aroma, eu vou fazer a partir do minuto 10. Algumas vezes eu nem faço, mas vamos lá, é minuto 10 para baixo. Não adianta você pensar no minuto 20, no minuto 30, no minuto 60, que você vai perder na fervura, vai perder com o calor. Então é minuto 10 para baixo. Isso aí você não tem nem como fugir disso. Outra coisa, vocês precisam entender o perfil do aroma desse lúpulo que vocês vão usar. Eu tenho lúpulos que vai trazer um perfil cítrico, que é o que a maioria gosta. Eu particularmente não gosto muito do perfil cítrico. Outros um perfil mais frutado, outros um perfil mais condimentado, um perfil mais herbal. Isso está na descrição do lúpulo. Agora, você só consegue entender essas coisas quando você bebe. À medida que você bebe, você vai entendendo qual é o perfil que você gosta. E foi de tanto beber que eu entendi que o perfil cítrico não é o meu preferido. E a maioria das pessoas adora, pira no perfil cítrico. Por isso que é legal você beber com atenção para você entender o que aquele lúpulo vai contribuir para a tua cerveja de característica sensorial. Quais são os estilos aí onde o aroma importa muito? É a IPA, cara. Existe outros? Existe, mas quando a gente fala de aroma é IPA. A APA também pode ser e tal, mas a APA é um pouco mais equilibrado, com o sabor do malte. Eu mesmo tenho um gosto particular para Pale Ale, o APA, que eu gosto que o malte aparece. Então, assim, a IPA é aquilo, é amargor explodindo e aroma explodindo, equilibrado. Escolher a técnica de lupulagem adequada para você, cara, é um desafio. Porque primeiro você tem que saber o que você gosta, o quão desenvolvido está a tua capacidade sensorial. E aí, como eu falei no início do vídeo, essa é uma área subjetiva. Então, eu vou falar agora dessa parte, dando as minhas impressões como foi em todas as outras, mas aqui é que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo. Então é o meu entendimento de como eu faço para potencializar. Embora eu saiba que abaixo do minuto 10 já está contribuindo para aroma, eu já não faço mais lupulagem de aroma na fervura, não faço mesmo. Eu até faço, mas é porque eu quero da não é porque eu quero aroma. Porque além do calor ele levar para fora o meu aroma, tem outra etapa da minha cadeia de produção aí que também me faz perder muito aroma, que é a fermentação. Cara, a fermentação, aquele CO2 saindo fora do teu fermentador pelo airlock, te faz você ter muita, mas muita perda de aroma. Então eu tomo muito cuidado mesmo, tomo muito cuidado. Vou falar aqui algumas técnicas. Flame out é aquilo. Terminou a tua fervura, você joga o lúpulo. Existe uma outra que é o Whirlpool Step Hopping. A minha, que eu falei um pouco mais atrás, é uma adaptação dessa. Porque essa que eu vou falar agora é o seguinte, o cervejeiro ele resfria a cerveja abaixo de 80 graus
Por quê? Porque abaixo de 80 graus eu não tenho isomerização, então se eu não tenho isomerização eu não vou ter o amargor. Sei que há controvérsias, não vou abordar a controvérsia agora, mas em tese abaixo de 80 não traz amargor. Aí você faz o Whirlpool e joga o teu lúpulo, ou seja, não vai contribuir com amargor e só aroma. Então a galera usa muito. O aroma que você vai perder pela volatilização normal do tempo e principalmente pela fermentação, que ele vai tirar boa parte do teu aroma da tua cerveja. O meu é o flame out, que é aquilo que eu falei, desliguei o fogo, só que quando eu desligo o fogo, eu não resfrio, eu faço o Whirlpool a quente mesmo, porque eu tenho um chiller de placas. E aí eu te falo, você precisa entender as ferramentas que você tem. Quando eu tinha o chiller de imersão, como que era o meu processo? Eu desligava o fogo, jogava o lúpulo a zero, resfriava e depois de resfriado eu fazia o Whirlpool a frio. Esse era o meu método. Não vou nem discutir se é certo ou se é errado, mas era o método que eu gostava e é o método que eu funcionava, e eu tinha testado outros e aquele para mim é melhor. Eu tô para fazer um vídeo há um bom tempo sobre isso, mas eu nunca consigo parar para concretizar minha linha de raciocínio, ter material, mas é um tema que eu vou abordar, que é o Whirlpool, resfriamento e as ferramentas legais para isso. A outra técnica muito usada e é a minha preferida para aroma é o dry hop, que é aquela técnica de você jogar o lúpulo após a fermentação. Eu gosto muito dessa. Você vai deixar o teu lúpulo lá um período na tua cerveja após a fermentação, depois você vai tirar e aí segue o barco de acordo com o teu processo, como o teu processo está desenhado. Como que eu faço dry hopping hoje? Terminou a minha fermentação, eu tenho uns infusores que eu já cansei de mostrar para vocês no vídeo, nos meus vídeos. Eu coloco isso lá dentro e jogo dentro do meu fermentador, deixo 4 dias. Hoje eu não deixo mais do que 4 dias. Quanto maior o período de tempo, maior é a probabilidade de você levar sabor de grama para a tua cerveja. Sabor de grama não é legal mesmo. Então, 4 dias para mim é mais do que essencial. Quando eu tenho uma carga de lúpulo muito grande, por exemplo, nas New England IPA, que vai muito lúpulo, eu divido em 2 passos. Pego metade do lúpulo, faço 3 dias, depois pego a outra metade, tiro aquela lá e faço mais 3 dias a segunda metade, e aí eu continuo a minha cadeia de produção de acordo com o processo particular de cada um. No começo, que eu reaproveitava a levedura, o que eu fazia? Eu terminava a fermentação, eu baixava a temperatura a 0 grau por 2 dias para decantar a minha levedura, trasfegava e fazia a lupulagem nessa cerveja trasfegada. Hoje, como eu conto com o apoio da Bio4, não preciso mais me preocupar, pelo menos por enquanto, com o reaproveitamento de levedura. Então sempre tenho levedura nova. Terminou a fermentação, eu vou lá e jogo a minha lupulagem, depois eu baixo para 0 e segue o barco. Porque eu vou descartar a mesma levedura, então não tem problema você ter essa sujeirinha de lúpulo, porque lúpulo vai cair na tua cerveja mesmo. E eu sempre uso um infusor. Tem uma galera que joga direto no fermentador sem infusor e gosta do resultado e tá feliz. Eu não fiz isso ainda, eu tô com um experimento para fazer nesse sentido, mas eu tenho muito medo de deixar lúpulo em suspensão. Eu já ouvi exemplos de gente que teve esse problema. Como eu nunca fiz, eu não vou opinar. Por isso que eu quero fazer o experimento mesmo. Então eu prefiro usar o infusor até então, por desencargo de consciência. Mas uma coisa é certa, se você jogar direto na tua cerveja sem o infusor, você potencializa a extração. Temperatura para extração desse aroma, algo em torno de 16 a 19 graus, é a temperatura legal. Não precisa mais do que isso. Abaixo você dificulta e acima você pode ter problema aí, sei lá, com o que vai ficar em suspensão de levedura, levar algum eventual off flavor. As bruxas existem, é melhor não atentar a elas. Então eu sigo ali o meu ritual, por mais que alguns sejam controversos, aqueles que eu sei que pode dar alguma coisa, eu prefiro garantir, porque fazer cerveja é muito trabalhoso e eu não quero correr o risco de jogar uma cerveja fora. Então a temperatura que eu faço ali é 19 graus, essa é o que eu sempre uso. 4 dias, depois de 4 dias eu tiro o meu infusor e aí eu faço o meu processo de clarificação, maturação a 0 graus para decantar certinho a levedura, o residual de lúpulo que ficou em suspensão e partiu depois para o resto do processo particular da cadeia de cada um. Eu tenho um vídeo aqui no canal de uma parceria que eu fiz com um amigo, onde a gente usou 2 técnicas separadas para ver qual contribui mais
com o potencial aromático na cerveja. Eu não fiz nada na etapa quente e fiz só o dry hopping. O meu amigo ele fez o whirlpool hopping, que é aquela técnica que eu já falei para vocês, resfria a 80 graus para não trazer amargor, faz o whirlpool, joga o lúpulo lá, espera 20, 30 minutos para decantar tudo certinho e aí vai para a fermentação. A minha percepção dos dois processos foi de que o dry hopping é muito mais eficiente. E é mais eficiente inclusive que o flame out, que eu também já fiz cerveja só com flame out. Cara, não dá. Quando o lance teu é aroma, não dá para você abrir mão do teu dry hopping. O dry hopping é item de sobrevivência, é item essencial. E aí não é uma técnica em detrimento da outra, é uma técnica complementar à outra. Não é você vou escolher uma das três. Cara, use as três ou use duas, mas não abra mão do teu dry hopping. Não abra porque você vai se decepcionar, tá? Então assim, esse é um teste que eu fiz e é uma conclusão que eu cheguei, que dry hopping mas não tem perigo que eu não faça dry hopping. Uma outra coisa do dry hopping, que é um outro experimento que eu fiz também e tá no canal, é a questão do amargor. A galera fala que dry hopping traz amargor, eu fiz esse experimento. Cara, a gente já vem aí também, existem alguns artigos científicos que falam que o amargor não vem só da isomerização, vem de outras características do lúpulo, como por exemplo a oxidação, os polifenóis, enfim. Eu não vou entrar nessa discussão porque eu não me sinto nem habilitado e capacitado para discutir isso. Eu fui lá e fiz o experimento, não botei nada de amargor na cerveja e fiz só o dry hopping. Cara, não dá. Tipo, claramente você tem sabor. Alguma coisa de amargor traz, provavelmente se você levar num experimento de laboratório, você vai ver que alguma coisa tem lá, algum valor numérico tem. Mas na percepção, cara, não tem. E aí eu separei um lote da mesma receita onde eu não fiz o dry hopping e comparei. É praticamente a mesma coisa, a única diferença da outra é que você tem mais potencial aromático vindo do dry hopping e tem o sabor do lúpulo vindo do dry hopping também, porque o dry hopping contribui com o sabor de lúpulo. Agora amargor, cara, não tem perigo, cara, não tem perigo E aí eu falo amargor numa escala qualitativa, que te faça ter uma percepção. Não tem, eu não percebi. E aí eu recomendo que você faça o teu teste também, para você chegar à tua própria conclusão e até deixar nos comentários e ver se eu tô certo ou tô errado na conclusão que eu tive no meu experimento. E por fim, no nosso vídeo, eu separei as coisas bem compartimentadas, mas veja, não são itens isolados. É importante vocês verem esse vídeo várias vezes para vocês entenderem o todo. Eu tentei resumir, mas ainda assim provavelmente esse vídeo ficou grande. Então espero que eu tenha contribuído alguma coisa de útil para vocês aí. Como eu falei, eu trouxe a minha percepção das coisas que eu aprendi, das coisas que eu entendi. Ufa, esse vídeo deu trabalho, já carreguei um monte no computador, mulher atrás fritando ovo. Enfim, mas acho que deu tudo certo. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aí, ó, o barulho do ovo. Se vire, é assim, vídeo amador é desse jeito mesmo. Queria desejar a todos Feliz Natal, feliz final de ano e um 2018 bem próspero aí, com muita saúde e paz para todo mundo. Esse é o último vídeo do canal no ano, a gente se reencontra lá em fevereiro. Eu vou passar por esse período de intoxicação, porque é necessário. Em 2018 a gente já falou que a gente vai fazer vídeo numa frequência bastante menor, vai fazer parte da minha reeducação. E não tem nada a ver com o hater, não tem nada a ver com o xarope, tem a ver com cansaço mesmo, até porque o canal trouxe muito mais coisa legal do que coisa ruim. Então tomei cerveja da galera do Brasil todo, conheci muita gente bacana nos eventos cervejeiros, no WhatsApp, tive a oportunidade de reencontrar amigos antigos porque me encontraram através do canal, e a cerveja artesanal aí fez a gente tomar contato de novo. Então, pô, não posso muito, então não tenho muito do que reclamar, a não ser mesmo do cansaço. Então tem mais coisa positiva aí, o saldo positivo, embora eu não sei se existe saldo negativo, nunca vi saldo negativo, não sei porque a gente fala saldo positivo, mas enfim, tem muito mais saldo positivo do que
saldo negativo. Eu vou pro descanso agora e lá em 2018 a gente vê o que a gente faz com esse canal, se encerra essa birosca ou não. Beleza, galera? Abraço meu e abraço de Afonso. Até o próximo ano. Tchau, tchau.